Olá, aqui é o Leonardo Furtado, contribuinte ativo das Task Forces de Capacitação, Roteamento e MPLS do Brasil Peering Forum do BPF. E este vídeo é uma demonstração acerca dos temas discutidos no artigo da Wiki do BPF intitulado Redes MPLS para Provedores. Em especial, uma das soluções que foi discutida nesse artigo, que é a construção de redes de provedores, onde dentro do core da rede, dentro do backbone do provedor, o protocolo BGP não é necessário, ou seja, um backbone isento de BGP, do inglês BGP Free Core. Né? Então essa solução é um dos vários benefícios proporcionados pelas tecnologias pautadas pelo MPLS. De tudo que foi apresentado no artigo, das várias vantagens e benefícios do MPLS, uma delas, em particular, é essa questão do core isento de BGP. Então, sendo bem prático aqui com vocês, uma pequena demonstração. Aqui nós temos o AS200, que é uma AS de trânsito para os AS100 e 300, respectivamente. Conforme discutido no artigo, no referido artigo de redes MPLS para provedores, todo roteador, quando fica em trânsito, em linha, né, com as conversações na rede, principalmente nesse cenário aqui demonstrado, esses roteadores precisam rodar o BGP, porque eles precisam de uma tabela de internet que contenha todas as rotas dos prefixos, né, das redes acessíveis no nosso domínio de internet. Então, imagine a seguinte situação. Os roteadores 2 e 3, aqui demonstrados, em tese, precisariam da tabela de internet, porque todo o tráfego do AS100 para o AS300 e vice-versa, precisa passar obrigatoriamente por esses dois roteadores, ou um ou outro, né? Depende do sentido da conversação. E isso exigiria, obviamente, com que esses roteadores tivessem a tabela de internet, consequentemente rodando o protocolo BGP. Só que ao colocar o protocolo BGP no roteador, e assumimos aqui então que nós teríamos uma tabela de internet completa, isso exigiria uma classe de roteadores, uma classe de roteadores de equipamentos mais sofisticada, mais cara. Então, esse tipo de solução de eu ter um core isento do BGP tem uma grande vantagem, que eu consigo até mesmo reduzir o custo do meu projeto de infraestrutura, porque dentro da minha rede, os roteadores não precisam rodar o BGP. O roteador 3 e o roteador 2, por exemplo, eles só precisam do óbvio. Rodar um protocolo de roteamento interior, um IGP, por exemplo, provavelmente o SPF nesse caso, além do MPLS para as funções de label switching, potencialmente um protocolo, por exemplo, o RSVP, em combinação com uma solução de engenharia de tráfego por MPLS e um QoS. Ou seja, você precisa de um equipamento que tenha largura de banda, que forneça a densidade de portas desejada para o seu projeto, mas que você não precisa de um BGP. Por não precisar de um BGP, você não precisa de um hardware tão parrudo que mantém essas estruturas muito completas de dados, né, na questão de comutação e encaminhamento de pacotes, ou seja, a FPGA, os processadores de rede não precisam ser tão parrudos assim, porque você não precisa da tabela de internet completa. Então, isso é um grande benefício de um core isento do BGP. E essa demonstração vai ser estabelecida aqui agora com vocês. Dá uma conferida. Para aqueles que não consultaram o artigo ainda, sugiro que vocês acessem aqui na wiki do BPF, na página principal, por exemplo, você vai ter um índice de vários tipos de conteúdo, porém aqui em conteúdos úteis na área de roteamento você tem algumas coisas bem interessantes. Esse artigo especificamente está aqui nas redes MPLS para provedores. Enfim, voltando aqui para o nosso cenário, farei uma demonstração dos seguintes componentes dessa solução. Eu tenho no AS200, toda a rede aqui demonstrada já está configurada. No AS200 eu vou ter um protocolo de roteamento interior, somente interfaces que chamamos de core facing estão rodando esse protocolo, ou seja, as loopbacks dos roteadores e os links internos. As interfaces externas não participam do IGP. Em adição, eu tenho um MPLS Label Switching configurado. O LDP seria o protocolo empregado aqui em questão, além do MPLS TE
que não vai ser usado nessa demonstração, mas está configurado também. Em adição, temos uma seção IBGP entre os roteadores R1 e o R4 aqui, tá? E as seções EBGP entre o R4 e o roteador do AS300 e o R1 e o roteador do AS100. Okay? Então vamos ver como é que ficou essa configuração em linhas gerais aqui. Roteador 1, que é o primeiro roteador no topo à esquerda. Nós vemos aqui as interfaces participantes, a loopback e as interfaces internas, ou seja, a Ethernet 0/2 não está participando do IGP. Assim como no roteador 4 a mesma coisa é verdadeira. Tá? A loopback 0 participando, a Ethernet 0/1 e a 0/0. Perfeitamente. As vizinhanças do protocolo, obviamente, ou seja, o router 4 ele é vizinho ao SPF do router 2 e do router 3, assim como o router 1 é vizinho dos roteadores router 3 e router 2. Tá, ok? O próximo componente é a questão do MPLS, ou seja, as interfaces que participam do MPLS são as mesmas core facing. Obviamente não ativamos o MPLS na loopback, embora as seções LDP fluam entre as loopbacks, obviamente. Então a Ethernet 0/0 e 0/1, ou seja, essa vai com o router 2, essa vai com o router 3. No router 2, nós temos aquelas duas vizinhanças OSPF com router 4 e router 1, respectivamente. Podemos ver aqui na topologia, o router 2 ele é vizinho com o router 4 e vizinho aqui com o router 1. As interfaces participando do SPF são as mesmas Ethernet 0/0 e 0/1. Tá? A mesma verificação pode ser feita aqui também no router 3. Ethernet 0/0, 0/1, habilitadas também para TE, embora isso não será discutido aqui, o LDP funcionando e tudo mais. E as vizinhanças OSPF, tá? Com router 1 e router 4, respectivamente. Em adição, a gente pode olhar aqui no router 1 a tabela de labels. Primeira tabela de roteamento. Começamos com a tabela de roteamento. Tá? Esse comando aqui vai mostrar todas as rotas que estão publicadas na tabela de roteamento, que fica normalmente aqui, num módulo específico de supervisão e controle do equipamento. É o plano de controle do equipamento. Faremos um filtro aqui das rotas diretamente conectadas, tá? A 0/0, a 0/1 e a loopback, tá? E além da rede externa com a S100, que não participa do nosso IGP, obviamente, as rotas OSPF, ou seja, o router 1 ele tem duas rotas para duas redes /30, muito simples de olhar isso aqui, são essas redes entre o router 2 e o router 3, e entre o router 3 e o router 4, tá? E 3 rotas referentes às interfaces loopback dos roteadores 2, 3 e 4. Perfeito. Então essa aqui é a tabela de roteamento. Há uma rota BGP, duas na verdade. A primeira delas, vamos pegar essa aqui que é mais fácil, a 50.50.50.0/24, via o roteador do AS100. E a 200.200.200.0, tá, via o roteador 4, ou seja, essa rede aqui atrás, né, do AS300, o roteador do AS300 repassa isso para o AS200, que por sua vez, na seção IBGP que ele mantém com o router 1, ele manda para cá para o router 1, que é justamente essa rota que estou vendo aqui. Podemos até olhar isso na perspectiva da tabela BGP. Ou seja, a 50.50.50.0/24 via o AS100 e 200.200.200.0/24 via o router 4. Se fôssemos no router 4 e fizéssemos a mesma verificação na tabela BGP, o que nós viríamos? Primeiro, a rota da rede 200 via o roteador do AS300 e a rota para 50.50.50.0/24 via o router 1, tá? Apreendida por IBGP, inclusive. Agora, olhando essa topologia aqui, os roteadores 3 e 2, se falássemos do roteamento IP tradicional, convencional, esses dois roteadores precisariam estar rodando IBGP
para que eles pudessem ter acesso à tabela de internet completa. Do contrário, o pacote ele vem aqui do AS300 até o router 4. O router 4, por exemplo, ele vai ter que encaminhar isso para o router 1 via duas adjacências possíveis, né, com o router 3 e com o router 2, respectivamente. Ao mandar o pacote para o router 3, o que todo roteador faz? Determinação de caminhos. Vai olhar o endereço IP especificado no cabeçalho IP do pacote recebido, vai consultar uma rota de prefixo mais específico. Como ele não tem essa rota, porque ele não roda BGP, é a tendência que esse pacote seja ou descartado ou que flua para uma rota default, potencialmente gerando um cenário aqui de black hole do tráfego. Potencialmente loop, inclusive, tá? Se fôssemos aqui no nosso router 2 e no router 3, não temos o BGP rodando. Esse router não roda BGP, tá? Não está ativo. Nem o roteador 2 e nem o roteador 3. Todavia, isso não impede, por exemplo, eu vou acessar aqui agora esse computador, tá? Que tem um IP de 50.50.51. Eu vou fazer um teste de conectividade dele para esse servidor simulado aqui, tá? Que é o 200.200.201. E vai funcionar. Então, eu vou chegar nele aqui. Você vê que ele responde satisfatoriamente. Um trace para esse IP vai provar isso aí. Primeiro salto, 50.50.254, ou seja, essa interface que atua como default gateway para esse usuário. Próximo salto, 192.168.0.1, que é essa interface aqui externa, né, 0/2 do roteador 1. Aí tem um terceiro salto, que é o 10.00.10, que é essa interface aqui do router 4. Permita-me explicar. A propagação de TTL foi desabilitada para tráfego de trânsito nessa configuração de MPLS que nós fizemos. Por isso que não aparece saltos referentes aos roteadores 2 e 3. Ou seja, eu estou ocultando o backbone de uma lista de roteadores a partir do traceroute, tá? O quarto passo, 192.168.0.6, o quarto salto, que é essa interface externa aqui do AS300, e ultimamente chegando lá no 200.200.201. Note que, apesar dos roteadores 3, né, 2 e 3 aqui, apesar deles não terem a tabela de internet, o pacote consegue fluir normalmente por esse caminho. E a razão é muito simples. Os roteadores 2 e 3 estão rodando o MPLS. Dentro de uma rede MPLS, se um pacote recebido contiver um label, ele vai ser inspecionado numa estrutura de dados à parte para operações especificamente com labels, ou seja, o cabeçalho IP ele não é consultado. Então isso permite eu não ter o BGP rodando nos roteadores 2 e 3. Porque a partir do momento, por exemplo, considerando a premissa de roteamento recursivo, a tabela para 200.200.200.0/24 no router 1, o next hop BGP, um atributo, é o router 4, é a loopback do router 4. Tá? Se olharmos lá, a gente vai ver isso aqui, ó. A rota lá, 200.200.200.0/24, via router 4. No entanto, não há uma conexão direta entre os roteadores 1 e 4. Ou seja, eu coloco todas as interfaces internas da minha rede, do meu provedor, para funcionar no meu protocolo de roteamento interior, tá? Em adição, eu habilito as interfaces do backbone para o MPLS. O que vai acabar acontecendo é que é o famoso conceito de roteamento recursivo. Para que, uma vez o pacote chegando aqui no router 1, com destino a esse servidor, quando o pacote é recebido no router 1, o que o router 1 faz? Ele vai olhar, né, na sua FIB, porque é um pacote, né? Show IPCF, por exemplo, show IPCF 200.200.200.1. Tá? Note o seguinte, eu tenho dois next hop possíveis. Inclusive, cabe um detail aqui. É a rede 200.200.200.0/24. É um roteamento recursivo via a loopback do router 4.
com 2 adjacências locais possíveis para encaminhar o tráfego. E para ambas elas eu vou fazer uma imposição de label, ou seja, o pacote ele chega no router 1, ele vai olhar a rota mais específica na sua FIB, vai determinar que tem 2 caminhos que permitem rotear até o router 4 aqui, que ele que é o next hop dessa rota, via uma adjacência local com router 3 ou via uma adjacência local com router 2. Aí é um critério, né, de SMP, Equal Cost Multipathing. Isso que vai ser determinado. Ultimamente, note o seguinte, para eu falar com essa rota BGP, eu tenho que mandar para esse next hop, que é o router 4. Como é que eu chego nesse next hop? São 2 rotas OSPF de custos iguais, tá? Via roteadores 2 e 3 respectivamente. Tá, e como é que eu chego nesse next hop aqui? É uma adjacência diretamente conectada. Ou seja, tudo isso fica pré-computado e pronto. Quando o pacote... Aí, detalhe, né? Temos aqui na nossa tabela de MPLS os labels que são trocados entre os roteadores do AS. Então, toda a necessidade de encaminhamento de tráfego para os roteadores 2 e 3, uma vez que os pacotes tiverem sido recebidos com labels, será por operações de labels, ou seja, é a tabela de labels. Exemplo, aqui nós vimos, né, para chegarmos à rede 200.200.0/24, o next hop é 10.4.4.4.4. Para chegar no 10.4.4.4.4, tá, via 2 adjacências locais, sendo que uma delas, por exemplo, com o router 3. Então vamos pegar por esse lado aqui. Os roteadores trocaram labels com relação a esses destinos internos. Não há troca de labels com relação a prefixos de internet, e sim apenas das rotas IGP do nosso backbone. Então, por exemplo, para 10.4.4.4.4, via o roteador 2 e também o 3 aqui, o label tem um valor de 16. Lá na FIB, isso vai ser imposto sobre o pacote. Ou seja, quando ele vai encaminhar para esse prefixo aqui, ele vai fazer um recursivo para loopback com interesse a loopback do router 4, via 2 adjacências locais, fazer uma imposição de label. O que o router 2 vai fazer, por exemplo? Ao consultarmos a sua tabela de labels lá no data plane, se um label for recebido com um valor de 16, ele faz o pop desse label e encaminha pela sua interface 0/1, que é a adjacência direta que ele possui com o router 4, ou seja, o fundamento do PHP, né? Penultimate Hop Popping. Porque o pacote, o router 1 faz uma imposição de label, o router 3 ele consulta a tabela de labels para fazer as suas operações e determina que ele é o penúltimo salto até o router 4, então ele faz o pop do label. A grande sacada aqui é que o roteador 3 não teve que consultar o pacote sobre uma tabela de rotas IP, e sim sobre uma estrutura de dados específica para operações com labels. Então, a tabela de roteamento dos routers 2 e 3 ela é específica para prefixos internos do provedor. Nem mesmo clientes deverão existir como rotas IGP, e sim apenas como rotas BGP. No entanto, dentro do meu AS aqui, o que nós conseguimos fazer? É uma rede simples, onde até mesmo o BGP pode ser removido de dentro do meu backbone, representado aqui nesse caso pelos roteadores 2 e 3. Então essa é uma grande sacada, é uma topologia didática aqui, não dá realmente para vislumbrar muitos benefícios, considerando uma rede tão pequena como essa que está demonstrada, mas esclarece um pouco desses conceitos que foram discutidos no artigo de redes MPLS para provedores. E aqui a gente vê que tem uma conectividade, né? Também na parte do equipamento lá do servidor do AS300, tá? Você vê que tem a conectividade IP normalmente. Se rastreássemos, viríamos isso aqui. Então espero que esse vídeo tenha agradado, que tenha servido ao propósito de esclarecer um pouquinho mais dessa solução de core isento do BGP, e nos vemos em outros vídeos aqui do BPF. Um abraço.